A sucessão das partes nas ações em que se pede um benefício previdenciário possui regras específicas, e tem muita gente se equivocando quanto a isso. Vamos entender o que está acontecendo. Vamos lá, sucessão de partes e benefício previdenciário. Todos sabemos que a morte das partes produz consequências jurídicas. Se o direito é intransmissível, vai haver extinção do processo sem resolução do mérito, porque nada se transmite, não há o que ser discutido. Mas a maioria dos casos traz direitos transmissíveis, sobretudo direitos patrimoniais, inclusive os direitos relativos a benefícios previdenciários. E aí pode acontecer a sucessão das partes. A parte, os herdeiros daquela parte, ou dependentes, vamos já entender a diferença, podem requerer a entrada no processo, a substituição do polativo, para discutir aquele direito em juízo. Veja só, não é para receber a pensão por morte, mas é para eventualmente fazer o levantamento dos valores do benefício previdenciário discutido em juízo. Essa é a grande questão. E aí, se nós fôssemos aplicar a regra geral, como é que se dá a sucessão? São os herdeiros que entram. Regra geral é que a sucessão seja regida pelo Código Civil. Então, herdeiros da parte falecida poderiam pedir a entrada no processo para assumirem, a depender do caso, polo ativo ou polo passivo, mas aqui nós temos o polo ativo, que é a parte que está pedindo o benefício previdenciário. Mas acontece que essa regra geral, no caso dos benefícios previdenciários, não vai ser aplicada. E aqui é o erro que está sendo cometido. Muitos juízes e advogados têm aplicado a regra geral, quando na verdade há uma regra específica relativa a benefícios previdenciários. E nós sabemos que a regra especial prevalece sobre a regra geral. É um princípio básico da aplicação das regras jurídicas no país. E onde é que está essa regra específica? Lei 8.213, artigo 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte. Então são os dependentes da pensão por morte, daquela parte, que podem pedir a habilitação processual para fazer o levantamento dos valores. E apenas na ausência dessas pessoas é que a sucessão vai seguir as regras da lei civil, as regras do Código Civil. Então nós temos uma regra específica aplicada a benefícios previdenciários, que são os dependentes da pensão por morte, que pedem a habilitação processual. Na ausência deles, os herdeiros comuns previstos no Código Civil é que vão fazer esse pedido. E isso gera diferença? Gera diferença sim. Vamos entender, olha só. Quem são os dependentes da pensão por morte? Vamos lembrar, está tudo no artigo 16 dessa mesma lei 8.213, que é a lei de benefícios da Previdência. Então nós temos na primeira classe lá cônjuge, companheiro, companheira, filho não emancipado, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. A pensão é paga preferencialmente a essa classe. Então são essas pessoas que podem pedir a habilitação no caso de morte de alguém que pleiteia um benefício previdenciário. Depois, na classe subsequente, os pais ausentes, as pessoas da classe 1, as pessoas da classe 2, os pais da parte falecida podem pedir habilitação. E na classe 3, o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave. Essas pessoas, os irmãos, nesse caso, podem pedir a habilitação. Apenas na ausência dessas classes é que a sucessão, no caso de benefício previdenciário, vai seguir as regras do Código Civil. Mas será que realmente tem diferença? Olha só como tem. Vamos aqui para uns casos concretos, para todos perceberem como há assim diferença. Vamos lá, o caso número 1. A parte autora morre e deixa apenas cônjuges e filhos maiores. Quem é dependente de pensão por morte nesse caso? É o cônjuge. Então só o cônjuge vai pedir o levantamento dos valores. 100% dos valores nesse caso vão ser levantados pelo cônjuge ou companheiro, nessa hipótese concreta. Veja que se fosse uma sucessão regida pelo Código Civil, os filhos maiores também herdariam. Mas como é uma sucessão regida pelo artigo 112 da Lei 8.213 e há dependente de pensão por morte, o cônjuge é um dependente da pensão por morte, então apenas ele vai fazer, tem direito de fazer o levantamento desses valores, apenas essa pessoa vai ser habilitada no processo. Segundo exemplo, a parte morre e deixa cônjuge e filhos menores. Aqui todos são dependentes da pensão por morte, então todos eles têm direito de se habilitar no processo,
e o valor vai ser rateado, o valor a ser levantado, que não foi pago em vida para o segurado, vai ser rateado, dividido em partes iguais. E olha só o terceiro exemplo, a parte autora morre e deixa apenas filhos maiores. Em condições normais, o filho maior não herdaria pensão, não herdaria benefício previdenciário, porque ele se submete a essa regra específica. Mas aqui não há outros dependentes da pensão por morte. Então, os filhos maiores, nesse caso, segundo o Código Civil, já que não se aplica, segundo o Código Civil, em cotejo com a lei previdenciária, já que não há dependência da pensão por morte, nesse caso, eles vão poder se habilitar e requerer o levantamento dos valores, fazendo uma divisão em partes iguais. Então, a depender do caso concreto, nós temos sim soluções diferentes, é uma regra específica. Muito cuidado, porque essa regra tem passado despercebida em vários casos concretos, juízes, servidores e advogados, muitas vezes cometendo equívocos. Mas aqui na TecJus, nós entregamos a atualização e os temas com a técnica e o entendimento devido. Sucessão de partes em benefício previdenciário. Vamos em frente, porque há muitos temas a serem tratados.